Do you agree with me that the government in Yemen collapsed because of the Iranians' willingness to support the Houthis? I think it contributed to it, Mr. Chairman, without any question whatsoever. Até o ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel no dia 7 de outubro do ano passado, poucas pessoas fora do Oriente Médio sabiam que havia uma denominação chamada Houthis. O nome vem de uma tribo do Iêmen, que é um país que fica ao sul da Península Arábica. E eles estão agora já há 10 anos em guerra civil contra o antigo governo que dominava o país e tomaram a decisão de participar ativamente da guerra do grupo palestino Hamas contra Israel, do lado do Hamas. Ambos os grupos são prepostos regionais do Irã, que é o grande rival geopolítico de Israel e dos Estados Unidos, no Oriente Médio. O outro grande ator da região, que é o grupo fundamentalista xiita libanês chamado Hezbollah, ele já estava em atrito com Israel há muitos anos, já teve uma grande guerra em 2006, inclusive, que saiu mais ou menos empatada, e todo mundo pensava que o grande problema de Israel seria um ataque do Hezbollah em apoio ao Hamas. Eles não estavam contando com uma pressão vinda do sul, que no caso são os mísseis e drones dos Houthis. Tem que gastar dinheiro e energia para evitar problemas nesse flanco da guerra. O Iêmen não é exatamente o país mais conhecido do Oriente Médio. Ele foi dividido durante muitos anos entre o norte e o sul, ele tinha governos separados. Depois houve uma reunificação com o fim da Guerra Fria. Só que a lógica lá sempre foi a lógica tribal, como nos outros países do Oriente Médio que foram desenhados pelos colonizadores ocidentais no começo do século XX. Então, as tribos que dominavam algumas áreas, elas acabavam buscando predomínio, que foi o caso dos Houthis, desde os anos 90, eles passaram a se organizar, e acabaram chegando ao poder na parte central do país do ponto de vista de poder político, que é a capital, em 2014, e de lá não saíram ainda. Os Houthis, eles não têm uma base de sustentação fora do Irã. O Irã é o grande fiador da existência dos Houthis como entidade política, porque fazia parte de uma guerra maior entre Irã e Arábia Saudita, que era uma guerra indireta, lutada por procuração por Hamas, pelo Hezbollah, pelos Houthis e também outros grupos menores, como a Jihad Islâmica e o governo do presidente Bashar al-Assad, a ditadura que controla a Síria. Os Houthis, eles tinham surgido de uma insurreição contra o governo do presidente Saleh, que era um presidente que estava há muitos anos no poder de forma ditatorial. E no ano de 2011, eles surgiram novamente como uma força dentro da versão local da Primavera Árabe e se recusaram a compor com a reconciliação nacional quando aquela revolta acabou. Então eles ocuparam a capital, Sana, que é a principal cidade do país, na região mais desenvolvida, e tomaram essa região que concentra o grosso dos 33 milhões de habitantes do Iêmen, dos quais 40% são do mesmo ramo do islamismo que os Houthis, que são os xiitas, que é o ramo minoritário do Islã, mas que é majoritário no Irã. São mais ou menos 200 mil soldados que eles comandam. É uma força relativamente grande para o nível do Oriente Médio. Como a maior parte dos países árabes, o Iêmen sempre apoiou o governo da Autoridade Nacional Palestina e, enfim, tinha uma relação muito boa com o Hamas e controlava a faixa de Gaza, separadamente desde 2007. Pela sua sofisticação de arsenal de mísseis e drones, os Houthis começaram a atacar o porto de Eilat, no sul de Israel, com drones, com mísseis, mas nunca tiveram sucesso em atingir. Isso mudou em julho, quando eles conseguiram atingir Tel Aviv. Eles passaram a ameaçar essa região. O governo de Israel, de Benjamin Netanyahu, reagiu muito fortemente e basicamente obliterou, destruiu o principal porto dos Houthis, que fica numa cidadezinha chamada Hodeidah. Teve uma certa calma nesse período, até que veio a morte do líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, que estava em Teherã. Todos os aliados do Irã passaram a prometer uma resposta a esse assassinato. A resposta dos Houthis veio antes do Irã, porque a do Irã até agora não apareceu. Eles passaram a ameaçar a região central de Israel.
Eles atacaram com um míssil que eles dizem ser hipersônico, ou seja, atinge velocidades acima de 5 a 10 vezes a velocidade do som, ou até mais, e atingiram uma região, não causaram danos perto de Tel Aviv, mas levantaram um alarme sobre essas capacidades renovadas que eles têm de atacar alvos em território israelense. Com essa guerra que aconteceu no Oriente Médio, a forma com que eles conseguiram apoiar foi participar de ataques amplos na região do Mar Vermelho, obrigando as empresas marítimas a desviar os seus navios e seus cargueiros pela África para chegar, por exemplo, do Oriente Médio na Europa, e criando um grande problema. Os Estados Unidos e o Reino Unido mandaram uma força-tarefa para tentar proteger alguns navios na região, mas volta e meia um petroleiro é atingido, alguns afundam, outros são sequestrados. Tem vários problemas acontecendo ali. O Iêmen fica na costa do Mar Vermelho, perto de um estreito que é conhecido como o Portal das Lágrimas, em árabe, porque ao longo da história é um lugar onde teve muita pirataria, muitos ataques a navios mercantes, e agora está acontecendo novamente. Eles têm um sofisticado e muito variado arsenal de mísseis e drones que estão sendo empregados no Mar Vermelho todo dia e também agora contra Israel. Our dear ally Israel is in an existential fight for its very existence. Today, the Israeli people are working to defeat Hamas following, of course, the horrific massacre on October 7th. They're having to ward off Hezbollah in the north. They're having to respond to Houthi attacks in Tel Aviv. And they fended off a historic watershed direct attack from Iran itself, a regime that is allied with Russia and China. Today and every day, Americans must stand shoulder to shoulder with Israel in its great struggle.